Pitta, Kapha, o que é isso? Então, eu vejo muito nos atendimentos, nos workshops e até no próprio Instagram, o quanto as pessoas às vezes ficam até noiadas, né? Querendo saber um pouco mais disso, do que é o dosha, que dosha que eu sou, qual é o meu biotipo. E dentro do Ayurveda existe essa visão de biotipo, que são algumas características individuais que cada indivíduo vai ter. Mas isso não é muitas vezes o algo principal, aquilo que você deveria se preocupar, aquilo que você deveria levar todo o seu foco, toda a sua atenção. Existem outras coisas que, para você que às vezes não é um terapeuta ayurvédico, não trabalha com isso, deseja utilizar o Ayurveda mesmo para a sua saúde, para o seu dia a dia, para a saúde da sua família, isso às vezes não necessariamente é a coisa mais importante a saber, não é a coisa mais importante que você precisa dar ênfase. Existem outras coisas que o Ayurveda traz para que a gente possa colocar em prática de uma forma mais simples no nosso dia a dia e que com certeza vai trazer muito mais saúde e a gente não vai precisar ficar noiado aí no que é Vata, o que é Pitta, o que é Kapha e que biotipo que eu sou, qual é o meu dosha. Então o Ayurveda ele olha para o ser humano de uma forma individual e ele traz características específicas para cada um. Dentro disso ele trouxe essas subdivisões, que são os biotipos Vata, Pitta e Kapha, e cada um de nós temos todos eles no organismo, mas não necessariamente que você vai ter todos em equilíbrio, né? Muitas vezes existem alguns que são mais predominantes do que outros, né, no seu corpo, né? Isso a gente chama uma pessoa bidosha, geralmente, que é uma pessoa que tem uma predominância de um dos biotipos, né, um dos elementos na sua constituição. Mas o mais importante que o Ayurveda nos ensina, em primeiro lugar, é a gente estar olhando para o nosso corpo e percebendo o nosso corpo como que ele responde de acordo com alguns estímulos, né, como que ele reage a algum momento da vida que eu estou passando, em algum local que eu estou morando, na estação do ano que eu estou. Então, o Ayurveda ele nos traz muito mais recursos e ferramentas para a gente poder lidar no dia a dia do que eu ficar noiando, né? Porque às vezes parece que é isso se assemelha muito quando as pessoas me fazem pergunta com horóscopo, né? Quando a gente quer saber às vezes, mas qual é o meu signo, qual é o meu ascendente, qual é a minha lua? Então, novamente, isso também é importante, mas às vezes não é o fundamental. O principal é estar olhando como que eu respondo nesse mundo, como que o meu corpo responde nesse mundo. E está olhando principalmente como que está hoje o funcionamento do meu corpo, como que está a minha saúde. Então, dentro disso, a gente está observando como que a gente acorda, por exemplo, no momento que você desperta, como é que você se sente, como é que o seu corpo responde. Você se sente com disposição, sente cansaço, sente que você tem energia, você tem vontade de voltar para a cama e dormir. Como é que é esse acordar? Esse acordar ele é simples, você já tem vontade de levantar da cama? Ou esse acordar ele é lento, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, eu acordo um pouco mais letárgico. Como é que eu me sinto quando eu acordo? Como é que eu percebo o meu corpo? Eu percebo o meu corpo cheio de secreção, me sinto cansado, sinto sonolência, peso, ou eu sinto leveza, energia, fome, né? E olhando para a sua fome, como é que ela é ao longo do dia? Você sente fome em quais principais momentos? Essa fome é uma fome real, é uma vontade de comer, né? Como é que a gente diferencia isso? Essa vontade de comer muitas vezes é uma vontade de comer algum alimento específico, né? A maioria das vezes, às vezes doce. E quando a gente tem fome, é aquela fome real. E como é que fica a sua fome ao longo do dia? Então observar isso às vezes é muito mais importante do que estar observando o seu dosha, o seu biotipo. Então olhar para a minha fome, ver qual é o momento do dia que ela está mais presente. Essa fome eu como e deu 1 hora, como é que eu estou me sentindo? Após a minha alimentação, como é que fica a minha digestão? Que é o que o Ayurveda traz como uma visão principal, né? Não é aquilo, o Ayurveda não acredita que você é aquilo que você come. O Ayurveda acredita que você é aquilo que você é capaz de digerir. Então eu comi, vamos supor, eu almocei meio-dia, deu 1 da tarde, como é que meu corpo está se sentindo? Estou sentindo inchado, com gases, com arroto, estou me sentindo pesado, estou com a barriga estufada, ou não, eu estou me sentindo com muita fome de novo, né? Estou me sentindo com energia, com disposição. Então, como que você sente 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas, até a sua próxima refeição? Como é que você fica aí nesse período, né? Então, isso às vezes é muito mais importante
do que a gente ficar trazendo essas regras, né? O Ayurveda, eu sempre digo que ele não é mais um sistema de crenças para a nossa vida. Não, a gente não precisa dele para estar impondo outras ou novas crenças para nós. O Ayurveda, ele é sim um sistema de saúde e de libertação, né? De trazer liberdade para a sua vida. Então, quanto mais eu tenho conhecimento de como eu sou, como esse corpo funciona, como que meu organismo funciona, mais liberdade eu vou ter na vida. Então eu não preciso estar preso a uma dieta de que eu preciso comer a cada 3 horas, né? Isso não existe. O nosso corpo e às vezes até a nossa cultura social, ela traz essas memórias de um período que a gente passou por guerra, por escassez, então que realmente não tinha alimento. Então a gente precisava mesmo estar consumindo, né, aquilo para sei lá quando que seria a minha próxima refeição. Mas hoje em dia isso não é mais assim para a maioria, né, da realidade das pessoas. Provavelmente para você que está me escutando, essa não é a sua realidade. Existe sim essa realidade, mas muitas vezes não é a nossa. Então a gente não necessariamente precisa estar comendo a todo momento, né? O corpo não é uma fornalha que eu preciso ficar entulhando alimento, empurrando comida ali, porque senão tem essa crença de que eu vou passar mal, né? Que eu vou desmaiar, que meu corpo não vai conseguir ficar saudável, não vou conseguir ficar em pé sem comer. E existe muito essa crença também ligada à atividade física, né? Muitas vezes as pessoas, nossa, mas se eu não comer, eu vou para a academia de manhã, mas se eu não tomar café da manhã, parece que eu vou desmaiar. E isso é novamente uma crença. Você já experimentou aí fazer uma atividade física sem comer? Como é que o seu corpo se sente? Ok, Thaís, eu fui, não me senti bem, eu preciso comer alguma coisa? Beleza, essa é a leitura do teu corpo. Mas se tu vai, como é o meu caso, quando eu vou e eu faço atividade física em jejum, eu percebo que o meu corpo ele ganha mais energia. E essa é a maneira que o meu corpo funciona. Então não necessariamente que é a sua maneira ou que você precisa fazer igual. Mas essa é a maneira que o meu corpo funciona e é assim que eu vou lidando e olhando para ele. Porque às vezes a pessoa ela passou a vida inteira tomando café da manhã para, às vezes num atendimento, ela se dá conta que ela nunca sentiu fome pela manhã. Que ela comia simplesmente por um hábito de comer. Eu acordo e como. Ou dá meio-dia eu como, mas eu não paro para olhar como que está como é que está a minha fome, se eu estou realmente sentindo fome, se é um momento realmente que o meu corpo está com vontade de comer. Então, respondendo aqui, né, para quem chegou agora, essas lives vão acontecer de vez em quando dá, né, quando a gente consegue encaixar aqui na agenda, para responder algumas perguntas que eu recebo pelo direct, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nas respostas. Então, estou respondendo hoje a pergunta da Carol, que falou que não tem a menor noção de nada, o que é vata, o que é pita, o que é kapha. Então, estou falando um pouco mais sobre a importância de a gente estar olhando muito mais para observar o nosso corpo, para ter um olhar para ele atento e desenvolver cada vez mais esse tornar o corpo um laboratório de experiência, né? Eu vou fuçar esse corpo, vou expor ele a experiências e vou ver como que ele responde. Então, faz esse teste, né? Eu sempre estimulo os alunos a não acreditarem em nada do que eu estou falando aqui. Experimenta no corpo. Eu fui para a academia em jejum, por exemplo, como é que eu me sinto? Eu fui depois que eu comi, depois que eu tomei um suco, como é que eu estou me sentindo? Então, leva o corpo para experienciar, né? Não traz conceitos, crenças e fica só na mente. Traz para o corpo, leva para o corpo, né? Experimenta no corpo e aí vai ajustando isso. E essa questão dos biotipos que o Ayurveda nos ensina, né, dos doshas, também é importante a gente estar, novamente, não colocando isso numa caixa, não cristalizando isso, porque a gente muda muito ao longo do nosso dia, ao longo dos estímulos que a gente recebe, ao longo das estações do ano. Então, o nosso corpo, ele é orgânico, assim como o meio onde eu estou vivendo. Então, tudo vai mudando, não existe aqui algo cristalizado, né? O meu corpo ele não é uma máquina pronta, inorgânica. O meu corpo ele é orgânico, então ele muda. Como eu acordei pela manhã, não é a mesma maneira que eu vou dormir. Então, não é porque algo é bom para mim hoje que vai ser bom para mim para sempre, né? A gente sempre fala que nada é bom para todo mundo sempre. Então, se hoje você faz uma prática que ela é boa para o seu corpo, que ela beneficia a sua saúde de alguma maneira, não é necessariamente que isso vai ser bom para você o resto da sua vida. E aí que entra a liberdade de a gente estar fazendo realmente uma auto-observação constante, diária, a todo momento, de estar olhando para você, se investigando, se questionando
E aí sim tomando atitudes, escolhas baseado no que você está demandando. E aí entra muito essa linha tênue que as pessoas me perguntam, mas como é que eu sei que se eu estou me sabotando ou se é realmente um desejo do meu corpo? Por exemplo, a gente pode entrar numa caixa de meu corpo está pedindo que eu coma uma barra de chocolate, é isso que eu estou demandando hoje, dentro da minha auto-observação é isso que está pedindo, então é isso que eu vou fazer. E aí o Ayurveda traz esse ensinamento, né, de olhar para isso e perceber, isso é saudável ou não saudável? Que é essa a divisão que o Ayurveda traz dos alimentos. O Ayurveda não vai dividir ali se o alimento ele é gostoso ou não é gostoso, se ele é doce, se ele não é doce. Ele traz isso de uma forma bem clara, sem muita negociação. O alimento ou ele é saudável ou ele é não saudável. Então muitas vezes quando a gente vai fazer uma escolha alimentar, a gente acaba olhando apenas para o sabor e principalmente para o prazer momentâneo que aquilo vai trazer para a gente. E o meu professor costumava dizer que tem comidas que não vale a pena a gente comer apenas por aqueles segundos de prazer. Porque o momento onde eu sinto o prazer do alimento, ele vai acontecer apenas na minha boca. Eu não vou seguir sentindo aquele sabor na minha garganta, no meu esôfago, no meu estômago, no meu intestino. Então, quando eu como um alimento, quando a gente come algo doce, né? Tá lá agora é época de Natal, começa a surgir, né, esses alimentos que às vezes a gente não come ao longo do ano. Então, tem lá um pudim de leite condensado. Tu come aquilo, obviamente dá aquela explosão de sabor na boca, né? Envia essa mensagem para o teu cérebro, tuas células todas já ficam ali, açúcar, 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 recebendo aquilo, então entra mesmo como uma droga no corpo e o teu corpo sente aquela excitação, né? Aquele eu quero mais disso, porque ativa essa via neural mesmo que vai estar te estimulando a querer comer cada vez mais. Mas esse é um sabor que ele vai acontecer momentaneamente apenas na tua boca, depois tu não vai seguir continuando. Então será que vale a pena aqueles segundos de prazer para às vezes prejudicar toda a minha digestão, acabar com a minha digestão, acabar com a saúde do meu corpo só por aquele momento? Então, essa é uma das principais escolhas que o Ayurveda nos ensina, de a gente chegar, eu vou num restaurante, eu vou fazer uma escolha, eu vou olhar para um cardápio, eu não vou olhar, o que será que é mais gostoso aqui? Eu vou olhar o que é mais saudável, o que vai me beneficiar mais. Eu vou querer trazer alimentos, comer coisas que vão me trazer mais saúde e mais energia. Por que eu vou querer comer para ficar mal? Né? A gente tem muito cuidado, às vezes, quando está com o nosso carro, estou dirigindo, às vezes passo num posto, não vou botar a gasolina ali, eu não gosto de posto, eu sei que a gasolina não é tão boa, ela não é de tão boa qualidade, então eu não vou colocar isso no meu carro, eu vou procurar o lugar que tenha melhor gasolina. Não vou levar meu carro em qualquer mecânico, eu vou levar num bom mecânico, para cuidar bem do meu carro. E aí por que eu não tenho esse mesmo critério quando eu vou fazer uma escolha de um alimento? Por que eu vou comer qualquer coisa, né? Eu ouço às vezes as pessoas dizer, mas hoje é dia do lixo, né? O que é isso, né? O que é o dia do lixo? É tu encher o teu corpo de lixo, esqueceu que o corpo é teu, né? Esse templo é teu, não tem um fora, né? Teu corpo vai ter que ter um trabalhão para estar limpando e tudo isso que tu colocou de lixo. Então, isso é muito mais importante a gente estar observando dentro da nossa vida, da nossa rotina, do que ficar nessa loucura de qual é o meu doshi, né? Qual é o meu biotipo. Então, o Ayurveda ele traz essa visão bem clara, sem muita negociação. O alimento ele é saudável ou ele é não saudável. Então, para a gente fazer essa escolha alimentar, é importante eu estar observando o meu corpo, o funcionamento dele, né? Dentro daquilo que eu já estava falando ali no início, de estar observando como que ele está hoje, como que está a minha fome, como que está a minha digestão, e isso é um dos pontos principais. É nisso que o Ayurveda ele foca mais. Mesmo que você não saiba qual o seu doshi, que você tenha dificuldade de fazer as suas escolhas alimentares, observe a sua digestão, que dentro do Ayurveda a gente chama de Agni. Agni é uma palavra que significa fogo digestivo. Fogo digestivo é realmente um fogo, né? Observando, vamos sei lá, trazer como um exemplo agora uma boca mesmo do fogão. Quando você acende esse fogão, tem ali, você pode estar regulando, né? Uma chama mais intensa ou uma chama bem fraquinha. Vamos supor que você acende ali o seu fogão e coloca uma panela com alguns legumes picados crus dentro. Se esse fogo está mais alto, significa que esse alimento ele vai cozinhar mais rápido. Se esse fogo está bem baixo, ou se eu desligo ele, esse alimento ele vai demorar muito mais para cozinhar. Então esse fogo é o nosso Agni, o nosso fogo digestivo. Essa panelinha poderia ser comparada ao nosso estômago.
Então, o que eu coloco no meu estômago, dependendo do meu fogo digestivo, vai modificar totalmente o processo da minha digestão. Então, se a minha digestão vai ser mais rápida ou se não vai. Então, se eu tenho uma boa digestão, significa que aquilo que eu comer, eu vou digerir bem e eu vou eliminar bem. Se eu não tenho um bom fogo digestivo, se eu não tenho uma boa digestão, o meu corpo ele vai precisar gastar muito mais energia e às vezes entrar num processo de acúmulo de toxinas e geração de toxinas. Que, por exemplo, eu coloquei essa panela lá e ela está com dificuldade ali de estar cozinhando, né? Aquilo começa, às vezes, a gerar fumaça. A fumaça é a toxina. É o sinal que o corpo vai dando para dizer que o teu corpo está intoxicado. Então, quanto melhor o meu fogo digestivo, às vezes eu vou conseguir dar conta de comer uns alimentos que não são, às vezes, tão saudáveis. Então, aí que está o grande pulo do gato, do Ayurveda. Não necessariamente que eu vou precisar só comer aquilo que é pro dosha, aquilo que está dentro do meu biotipo. Às vezes eu vou poder abrir uma exceção e comer algo que não faz tanto parte da minha dieta. Mas se eu tenho um fogo digestivo bom para digerir isso, eu vou digerir isso tranquilamente. Agora, se eu tenho um fogo digestivo fraco, por mais que eu coma um alimento vegano, orgânico, saudável, que eu colhi lá da horta da minha avó, eu não vou digerir. Então isso é o mais importante, é o cuidar do meu fogo digestivo. Como é que eu cuido desse fogo digestivo? Como é que eu torno esse fogo digestivo forte para eu poder digerir e gerar saúde para o corpo? Mantendo algumas práticas constantes de autoobservação. Então, como eu falei antes, de estar observando em primeiro lugar a sua fome. Se você come só nos momentos que você tem fome, é provável que você torne esse fogo digestivo mais forte. Agora, se você fica dentro dessa caixa que eu acordei, eu tenho que comer, deu meio-dia, eu tenho que comer, deu tal hora, eu tenho que comer, porque eu estou nessa caixa, que eu tenho que comer a cada 3 horas, tu vai estar sobrecarregando o teu organismo e não vai estar fazendo esse vínculo, essa associação com a fome. Então, comer quando não tem fome é uma das piores coisas que a gente faz para o nosso organismo. É um dos principais fatores de geração de toxina e de desenvolvimento de desequilíbrios de doença. Porque eu estou trazendo uma coisa para o meu corpo, é como se eu colocasse, enchesse aquela panela de alimento e desligasse a boca do fogão. Então, o meu fogo digestivo está apagado e eu não estou pronta para receber aquele alimento. Então, isso vai gerar um alto acúmulo de toxina no corpo, né? E a gente sabe que quando eu não tenho uma boa digestão, quando eu gero um acúmulo de toxinas, isso vai acumulando, vai começando a gerar alguns desequilíbrios. Então, do nada eu começo a ter uma enxaqueca, a ter uma dor de cabeça, do nada eu começo a ficar direto gripada, do nada eu começo a ter candidias de repetição, do nada eu começo a ter uma azia, começo a ter gastrite, começo a ficar com o meu nariz entupido, começo a acordar cheio de secreção. E aí eu não sei por que eu desenvolvi isso, o que está acontecendo com o meu corpo, se eu só como vegano, se eu só como orgânico, se eu só como saudável. Mas não adianta eu só comer isso se eu não estou comendo nos horários que eu tenho fome. E às vezes tem lá uma pessoa que come, sei lá, quando come alguma coisa fora da dieta, mas ela vive com saúde porque ela come quando tem fome. Então o problema não é a exceção, é o hábito. O que eu faço como hábito na minha vida, né? Eu vejo agora as pessoas muito, às vezes até noiadas, neuróticas, com, nossa, agora o que eu vou comer no Natal, o que eu vou comer no Ano Novo, nessas confraternizações agora que estão acontecendo, né? Amigo secreto, a gente tem 1000 encontros, muitas vezes sai da dieta e as pessoas às vezes entram nessa loucura de e agora, o que eu faço? Claro que sempre é melhor ter escolhas saudáveis, né? Trazer escolhas para a vida e principalmente para o corpo que vão gerar mais saúde, mais energia e mais disposição. Mas o mais importante é observar que o grande problema não é o que eu faço agora entre o dia 24 ou sei lá quando que começou suas festas, aí, o seu amigo secreto. O que eu faço do dia 24 até o dia 1º de janeiro, que é esse período que concentra, né, essas festas e cumilança muitas vezes. O grande problema da nossa saúde não é o que eu faço nesse tempo, e sim o que eu faço do dia 1º de janeiro até o dia 24 de dezembro. Então o que eu faço como hábito ao longo do meu ano? Aí sim isso vai estar determinando a minha saúde, e não o que eu faço do dia 24 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Claro que quanto mais saudável eu escolher, né, lembra dessa visão do Ayurveda, ou o alimento ele é saudável ou ele é não saudável. Se eu faço uma escolha saudável, eu sempre vou estar gerando mais saúde, mais benefício para esse corpo que está comendo.
Se eu faço escolhas não saudáveis, eu estou consciente de que talvez eu vou ter que arcar com algumas consequências. Mas se eu faço, né, algumas exceções nesse período do ano, e principalmente eu tô com fome, eu tô com fogo digestivo bom, eu vou digerir aquilo e tudo certo, vida que segue. Agora, se eu tô lá na minha ceia de Natal com a minha família, eu não tô com fome, eu tô me sentindo já pesada, tô enjoada, já comi já uns dias antes um pudim, já comi umas coisas que não foram tão legal e não tô com boa digestão, mas nossa, né, família, então vamos lá, vamos comer e tal, e eu como aquilo, aí sim você pode comer o alimento melhor do mundo e você vai estar gerando desequilíbrio e toxina. Então sempre observar como é que está a minha fome. Eu estou com fome, manda brasa, come, né, sempre deixando aquele espacinho no estômago. Né? Imagina novamente uma panela, imagina o seu estômago sempre como uma panelinha que está em cima de uma chama, né? De uma boca do fogão. Se você pega e entulha essa panela, né? Se eu encho essa panela de alimento, o processo de cozinhar aquele alimento ele vai ser muito mais lento, vai demorar muito mais tempo do que se eu coloco um pouco menos de alimento e eu coloco, sei lá, ali um temperinho, uma coisa que vai ajudar, né, a cozinhar mais rápido, vai ajudar na digestão. Então isso vai beneficiar muito mais o corpo, né? Então escolhe comer de acordo com a sua fome, come sempre deixando um espaço, né? A gente diz que é sempre importante preencher no máximo 2/3 do nosso estômago, deixando um espaço ali para quê? Para que o elemento ar ele consiga circular e fazer essa digestão. Novamente pensa na panela, se eu encho a panela de comida vai ficar muito mais difícil, né? O ar não tem espaço ali para circular, então a digestão ela vai ser muito mais lenta. Então come de acordo com a sua fome. Estou com pouca fome? Come pouco ou não come. Ninguém vai morrer, ficar ali algumas horas sem comer, ninguém vai desmaiar, ninguém vai passar mal, tá? Observe o seu corpo, claro, vê o que é bom para ele, mas às vezes é melhor não comer. Comer sem fome é uma das principais causas de desequilíbrio e desenvolvimento de doenças. Então comi de acordo com a minha fome, deixei um espaço para que aquilo circule e a minha digestão comece a acontecer. Né? Então, novamente, a gente traz muitas vezes essas memórias muito ligadas, às vezes, à nossa cultura mesmo familiar ou de toda uma história, às vezes, ancestral, que a gente não tem consciência agora, mas que isso vem no nosso DNA. Eu tenho origem, né, tenho descendência italiana, então olha quantas guerras os meus antepassados passaram, quanta escassez alimentar eles passaram. Então, muitas vezes mesmo, era aquele único momento do dia que eles iam ter para comer. Era a única certeza que eles tinham que ia ter alimento. Então o que eles faziam era comer, né? Comer em excesso, porque às vezes eu ia precisar estocar aquilo. E a gente traz às vezes essa memória, né? O que é uma cultura italiana, o que é uma família italiana que se encontra? É aquela comilança. Então é tu comer até passar mal, é comer até ficar cheio. Só que a gente hoje já tem essa consciência e a gente tem a liberdade de poder fazer diferente. A gente não precisa fazer igual. Ah não, porque, nossa, assim, Thaís, a minha família come assim, como é que eu vou fazer diferente? Primeiro alimento, às vezes, que a minha mãe cozinhou pra mim, sei lá, foi um pudim, foi uma polenta com galinha, ou foi uma macarronada. Isso já está muito incrustado no meu hábito. Ok, mas hoje talvez vocês tenham consciência. Será que é essa macarronada, isso que você comia, que às vezes não gerava tanto desconforto antes, ou você não tinha tanta consciência de você para perceber, hoje talvez não está fazendo mais tão bem. Então a gente tem liberdade e tem esse poder de escolha de agora fazer diferente. Então essa que é a beleza, eu não preciso estar repetindo padrões, né? E novamente o Ayurveda ele não é um sistema novo de crenças para a gente colocar na nossa vida. Então agora eu só vou comer ayurvédico, então agora eu só vou fazer tal coisa de acordo com o dosha, de acordo com o biotipo. Não é necessariamente assim. O Ayurveda ele vem para trazer liberdade e saúde para a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. O Ayurveda não é um novo sistema de crenças. Eu não preciso ficar presa àquilo que eu ouvi, que eu... Nossa, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Lembra sempre, o seu sistema ele é orgânico. Então ele muda. A maneira que você acorda não é a maneira que você vai dormir. A maneira que eu estou aqui agora, no dia 21 de dezembro, que é verão, não é a mesma que eu estou respondendo no inverno. Né? Se eu pego um avião aqui, onde eu estou em Criciúma, em Santa Catarina, e vou lá para a Bahia, é outro estímulo, é outra coisa, o meu corpo vai estar completamente diferente. Se eu pego um avião e vou lá para a Suíça, num frio, meu corpo vai responder de outra forma. E aí? E aí eu vou ficar preso naquela caixa? Ah, não, mas então eu só posso comer isso.
né? Vamos supor que se o seu biotipo, o seu dosha, diga que é bom você colocar sempre uma pimenta na comida. Aí você vai lá para um verão na Bahia, um calor de 40 e poucos graus, na beira da praia, e vai seguir naquela caixa. Não, eu tenho que comer pimenta, eu tenho que comer pimenta. Né? O teu corpo não é uma máquina que tu pega e transporta ele igual para outros lugares, né? O nosso corpo ele responde aos estímulos externos, ele é um elemento orgânico vivo, então ele está toda hora modificando. Então quando eu tenho consciência, deixa eu só tirar aqui. Quando eu tenho consciência disso, aí sim eu tenho liberdade de me observar. Pô, eu sei que às vezes lá em um lugar que eu tô é legal comer pimenta, mas às vezes não é tão legal dependendo do lugar que eu tô, né? A Érica escreveu aqui, esse espaço me deixa super disposta após a refeição, faz muita diferença, com certeza. Porque quando a gente entulha o corpo de alimento, né, pensa novamente naquela panela. Eu entulhei, olha o gasto de energia que o corpo vai ter que ter para digerir tudo aquilo. Então, às vezes as pessoas entram nessa fala, que às vezes é também novamente uma fala sem a experiência, né, uma crença pronta. Ah não, mas se eu não comer eu passo mal, se eu não comer eu vou desmaiar, se eu for para academia sem comer eu fico muito mal. Mas às vezes nunca teve a experiência, né? E por que então a pessoa come? Se ela não come e se sente mal, se sente fraca, o desejo é que ela comendo, se alimentando, ela vá sentir o quê? O oposto, né? Eu vou me sentir então com mais saúde, com mais energia, com mais disposição. Só que muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes a pessoa come e ela fica o quê? Morrendo de sono, fica pesada, fica estufada. Então o que aconteceu ali, né? Teve alguma coisa que não está fechando. Se eu não como e eu acho que eu vou desmaiar, que eu vou passar mal, que eu vou morrer, o desejo então é que eu vá comer para ter o efeito contrário, certo? Que eu vá comer para ter energia, para ter disposição. E aí a pessoa come e se sente muito mal. Então tem alguma coisa aí nesse meio do caminho que não está batendo. Então ou a minha fome não está legal, eu não estava com fome suficiente para comer aquilo que eu comi, ou eu comi demais, ou eu enchi essa panela demais, o meu alimento não deu conta de digerir. Então alguma coisa aí no meio do caminho não bateu, né? Então, lembrando então que a gente está fazendo essa live aqui, eu vou começar a fazer cada vez mais para responder algumas perguntas que eu recebo por direct, que tem respostas mais complexas, né? Como é que eu vou responder tudo isso, às vezes, num story de 15 segundos, né? Não tem como, ou fica uma resposta mais superficial. Então, a ideia dessa live mesmo é para responder as perguntas de vocês e conseguir aprofundar um pouco mais nas respostas, para a gente sair dessa caixa, qual é o meu dosha, o que é vata, o que é pita, o que é kapha, a gente possa ir aprofundar um pouco mais e principalmente que vocês possam trazer isso para o dia a dia de vocês, né? Que eu possa levar a Ayurveda para ter mais saúde, para a minha vida, da minha família e principalmente ter liberdade. Então, o que eu estou aqui, né, há meia hora respondendo a pergunta da Carol, que ela perguntou dizendo que ela não tem a menor noção de nada, o que é vata, o que é pita, o que é kapha, e eu falei um pouco agora, então, sobre o que é mais importante olhar do que isso, né? Mas qual é o teu biotipo? Ah, eu sou tal, né? Eu sou outro tal, e como brincar de horóscopo. Mais importante é observar isso que a gente falou até agora, né? Observar a fome, o que eu como, como são as minhas escolhas, se é saudável ou não saudável. E vou já engatar a responder aqui a pergunta da Renata Nunes, que ela perguntou: se alimentar somente quando o corpo tem sinal de fome? Já respondi aqui. Né? Então é justamente isso, só comer quando eu tenho fome. Se eu não tenho fome, o melhor é que eu não como. Experimenta fazer um jejum, né? Ver como que teu corpo se sente, ver como que teu corpo responde a essa ausência de alimento, da onde que ele busca energia, de onde que ele busca força, né? E pegando aqui uma outra pessoa também que me enviou um comentário que falou sobre a compulsão alimentar. Uma coisa que ajuda a controlar é o jejum, mas quase sempre eu me boicoto. E essa mesma pessoa falou que ela tem compulsão alimentar e chega final da tarde, ela se transforma em uma drogada com abstinência. Então, a compulsão alimentar, eu já recebi essa pergunta de outras pessoas também, perguntando novamente, compulsão alimentar está ligada a qual dosha, a qual biotipo? Então é importante que a gente olhe sempre para o Ayurveda. Novamente, o Ayurveda não é um novo sistema de crenças, então a gente não precisa ficar encaixando, colocando o Ayurveda dentro de caixas. Então, compulsão alimentar está ligado a qual dosha, a qual biotipo. O Ayurveda não olha para os desequilíbrios dessa pessoa. Uma pessoa que tenha biotipo vata, por exemplo, tenha compulsão alimentar, ela tem uma característica. Uma pessoa que tenha compulsão alimentar pita é outra característica e kapha é outra coisa.
Então o Ayurveda ele não encaixa as pessoas com compulsão alimentar, todo mundo nessa caixa. Pessoas com anorexia, todo mundo nessa caixa. O Ayurveda não trabalha, não funciona dessa maneira. Eu vou olhar pro indivíduo. Quem é o corpo? Como é que é esse corpo? Quem é esse ser que está tendo esses sinais, esses sintomas? Então isso é muito mais importante do que a gente entrar nessa neura, nessa loucura de ficar olhando qual é o dosha, qual é o biotipo. Quem é que está comendo aquilo, né? Como que aquilo está reagindo? Por que essa pessoa está tendo compulsão alimentar? Qual é a fase da vida que ela está? Aonde que ela está morando? Qual é o estímulo externo que ela está recebendo? Então tudo isso vai contar para eu estar traçando aí um plano de tratamento ou tendo uma linha de diagnóstico dessa pessoa. Então por isso que é importante sempre a gente estar trazendo uma individualização para o processo e não uma generalização. Tem coisas que nós vamos falar de forma geral, né, que é o meu desejo aqui, tá falando coisas para vocês observarem, né? Mas então eu estou falando aqui para várias pessoas, mas para que você pegue isso, experimente em você e observe que aquilo que vai ser bom para você não necessariamente vai ser bom para o seu vizinho, vai ser bom para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, porque o seu organismo ele é orgânico. Você veio com uma característica que não é a mesma da outra pessoa do seu lado. Então, a compulsão alimentar, se ela é muitas vezes encadeada por uma ansiedade, por exemplo, ela pode ser que esteja ligada a um desequilíbrio de vata, mas isso não é também uma regra. É necessário sempre uma avaliação individual para a gente conseguir fazer traçar esse diagnóstico mesmo. Se ela é uma... Só um pouquinho que a minha gata subiu aqui na mesa. Se essa compulsão alimentar ela acontece por um excesso de fome, se eu tenho muita fome a toda hora, isso pode ser um Agni excessivo. Então pode ser que esteja ligado a um desequilíbrio de Pitta. Se é uma compulsão alimentar, né, aquela vontade de comer, não é uma fome, mas é aquele desejo de comer, tem desejo de toda hora de estar comendo chocolate, doce, pode ser que esteja ligado a um desequilíbrio de Kapha. Mas novamente, isso é necessário que seja olhado com muito mais individualidade e que você se observe. No momento que eu tenho esse impulso de comer, o que está gerando o impulso, né? O que é aquele fator que desencadeia, que me leva para comer, para ter essa compulsão? Eu desenvolvi o meu estudo de mestrado com mulheres sobrepeso e obesas, né? Então eu falava muito com elas sobre isso, né? Elas tinham muita compulsão alimentar, de principalmente ter aquela fome louca, né? Que é como essa moça me mandou essa mensagem, era justamente isso, uma drogada com abstinência, era mais ou menos isso que elas me relatavam, que chegava ao final do dia elas tinham muita fome. Então às vezes conseguiam manter uma rotina alimentar mais saudável ao longo do dia, mas chegava ao final da tarde, principalmente café da tarde, ali noite, dava com os dois pés, tinha muita fome, às vezes vontade de comer besteira, né, porcaria. E na época eu apliquei, né, eu utilizei o yoga, né, na época eu não tinha ainda formação em Ayurveda, isso foi lá em 2010, já faz bastante tempo. Eu utilizei o yoga, né, no trabalho com elas, na época eu estava analisando outras coisas, parâmetros de estresse oxidativo, padrão marcador inflamatório, né, que é o que é a obesidade, né, ela é uma grande inflamação no corpo, então muito além de algo estético, que a gente fica muito apegado, ela é sim uma grande inflamação, né, no corpo. Então a gente fazia algumas análises ligadas a isso, né, a parâmetros de estresse oxidativo e padrão inflamatório. E eu utilizei o yoga nessas mulheres, vendo o quanto que isso ia beneficiar, né, dentro dessa análise, né, de exame sanguíneo, né, dentro dos padrões ali. E muito além dos resultados que eu tive, que a gente pode quantificar, que ciência é muito isso, né, tu testa e precisa comprovar aquilo, eu não posso só falar aqui para vocês uma coisa que eu acho que é legal, é importante que eu comprove aquilo. Então, muito além dessas comprovações que a gente teve, né, de benefício para essas mulheres, o principal para mim era o relato que eu tinha com elas ali no dia a dia, aquilo que elas me falavam a cada aula. Thaís, eu consegui controlar minha compulsão alimentar através da respiração. Então, olha que loucura, né? O que tem a ver? A gente pode estar pensando, tem muito a ver. Tem tudo a ver com essa mulher que às vezes comia por uma ansiedade, comia para estar suprindo aqueles fatores emocionais. Então, quando ela começa a ter um maior olhar para o corpo dela, digo, olha, eu tenho um corpo, e esse corpo ele está gritando por ajuda. Esse corpo não está legal, esse corpo está altamente inflamado, eu tenho dores nas minhas articulações, eu tenho peso, eu não consigo colocar o meu tênis, eu não consigo subir a escada do meu prédio, eu não consigo mais brincar com meu filho, pegar o meu filho no colo.
Então esse corpo ele está trazendo uma informação e ele não está bem. Meu corpo está falando comigo. Então elas começaram a ter essa percepção através da prática do yoga, que é o que eu apliquei na época com elas. Então elas começaram a perceber, nossa, olha só, eu não consigo esticar minha perna, eu não consigo fazer esse movimento, meu corpo está precisando de ajuda. E começaram, além disso, né, então a gente olha primeiro para essa casca, né, que é o corpo. Como é que está ele, né? Sente o seu corpo, como é que ele está. Então elas olharam para o corpo e perceberam, meu corpo não está legal, ele está precisando de ajuda. Então quando a gente passou essa primeira camada, a gente conseguiu ir aprofundando um pouco mais. Olha só, minhas emoções não estão legais, eu estou me sentindo constantemente ansiosa. O que eu estou fazendo? Olha como é que está a minha respiração. Eu estou levando tudo isso para a comida. Então a partir disso elas começaram a ter esse desenvolvimento não só da consciência corporal, mas também um fortalecimento da inteligência emocional delas. Então o movimento, a tomada de consciência corporal levou a uma consciência respiratória, perceber que elas têm sim recursos internos, todos nós temos recursos internos, ferramentas, né? Temos uma caixa de ferramentas, um arsenal de ferramentas que conduz o nosso corpo para a saúde. Então eu não preciso às vezes ficar esperando o que o outro vai me dizer, o meu médico vai me dizer, o que a minha nutricionista vai dizer, o que meu terapeuta ayurvédico vai dizer, o que alguém vai mandar eu fazer. Eu já tenho tudo isso aqui, só que às vezes eu estou voltado, né, o olhar todo para fora. Eu estou buscando, né? Estou querendo terceirizar, estou querendo arranjar algum culpado ou alguém que vai me dar a pílula mágica, né, a pílula da salvação, que é o que eu vejo muito nos atendimentos. Só, Thaís, eu estou há 40 anos, né, acabando, né, detonando com o meu corpo, com a minha saúde, e agora eu quero que tu me dê aí uma pílula ayurvédica, me dê uma erva milagrosa que vai estar me curando, e não é assim que funciona, né? Então, quando a gente começa a ter essa tomada de consciência, quando eu começo a perceber o meu corpo, que é esse convite constante que o Ayurveda faz, se observe, o seu corpo é o seu laboratório, faça experiências com esse corpo, quando eu vou aprofundando ainda mais, eu vou tomando consciência das minhas emoções e percebendo que eu tenho muito recurso interno, a gente tem muita força e o nosso corpo ele vai sempre querer conduzir a gente para um estado de saúde, é o nosso estado natural. Para eu ficar doente, olha, eu preciso batalhar, então não é do dia para a noite. Para eu ficar sobrepeso, para eu entrar num estado de obesidade, eu vou ter que fazer grandes investimentos, vou ter que comer muita pizza, muito hambúrguer, tomar muito refrigerante, eu vou ter que me esforçar para ganhar uma barriga. Então não é assim, eu acordei que estou com 30 quilos a mais. Não, precisa de muito esforço meu, de dinheiro, de tempo, de tudo, né, para eu chegar nesse estado. Então eu estou nesse estado que eu estou porque eu construí esse estado. Então para eu sair dele vai precisar de quem? De mim, não do outro. Claro que existem momentos que a gente sim precisa, né? Eu até hoje, né, tenho consultas ayurvédicas, né, sigo tratamentos ayurvédicos, porque existem momentos que com certeza a gente precisa de um auxílio de um profissional capacitado, de um terapeuta. Mas a ação principal vai depender sempre de mim. Não adianta eu prescrever para vocês as melhores coisas do mundo, as melhores rotinas, os melhores alimentos, e a pessoa não seguir se ela não quer. Então sempre vai depender do indivíduo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Karina colocou, consegui me curar da compulsão alimentar com yoga e meditação, com certeza. Isso, o yoga ele traz essa visão, né, para o corpo, te convida para o movimento. Então ali tu vai estar olhando para essa história que o corpo carrega. O corpo carrega história, tem cena em cada pedaço do corpo. Então, se eu vou para uma prática de yoga e eu começo a perceber, eu não consigo esticar minha perna, não tenho força para ficar na postura do guerreiro, me sinto fraca, me sinto desequilibrada nas posturas de equilíbrio, ali já começa essa comunicação com o corpo, eu já começo a estreitar esse diálogo, já começo a tomar mais consciência de qual é a história que está impregnada nesse corpo, qual é a história que o meu corpo está carregando. Então, isso e a meditação, que é novamente tomada de consciência interna, de olhar para dentro, vamos parar de jogar esses sentidos para fora, de querer estar consumindo, né, coisas externas, vamos recolher esses sentidos e olhar para dentro, o que está dizendo aqui dentro. Teu corpo está pedindo ajuda, tuas emoções estão pedindo auxílio, né, o que eu preciso, né, eu tenho recursos internos para isso ou não, ou eu preciso de um profissional para me ajudar. Então, com certeza, isso tem um grande benefício. Gratidão, Sheila.
que falou que eu consigo sintetizar todo o conteúdo complexo e deixar acessível para todos, né? Essa é a ideia, a gente pegar tudo isso, como se a gente pegasse o conteúdo do Ayurveda, ele é um conteúdo denso, ele não é um conteúdo de fácil digestão. Né? Se tu vai ler as escrituras ayurvédicas, são conteúdos pesados e densos. Então é como se a gente pegasse isso, macerasse, processasse e transformasse em pequenas cápsulas, né? Em pequenas pílulas que a gente compartilha, que eu compartilho aqui, para que isso se torne mais fácil vocês digerirem. Então não é eu pegar, sei lá, vamos supor que a gente pega aí uma abóbora, né? Sabe a abóbora cabotiá, aquela com a casca escura? Se eu for querer comer aquilo cru ou inteira, é bem pouco provável que eu vá conseguir, né? É muito difícil, é muito pesado digerir. Então a gente pega essa abóbora, a gente descasca, a gente pica ela, cozinha, faz uma papinha, ali uma sopinha e compartilha aqui para que isso seja mais fácil de digerir. Então isso que eu procuro fazer com o conteúdo do Ayurveda. É pegar esse conteúdo que ele é denso, ele é pesado e transformar ele em pequenas cápsulas, né? Para que seja mais simples a gente fazer essa digestão. E ela fala também que eu usei a Ayurveda para ajudar a equilibrar meu corpo para viver no frio. Então isso é a liberdade, né? Eu vivo num ambiente, numa estação, eu tenho liberdade para estar vendo como que eu vou me tornar um indivíduo mais saudável dentro disso. Se eu vou para outra estação, eu tenho essa liberdade também. E a Erika falou, minha compulsão pelo doce era para compensar coisas do dia que não me satisfaziam. Os atendimentos com você me fizeram enxergar isso em mim, eternamente grata. Também sou muito grata por estar auxiliando vocês a tomarem essa consciência, né? Então, o Ayurveda não é algo que, novamente, eu vou trazer respostas prontas, é muito mais com perguntas. Então, às vezes, numa consulta, a pessoa sai com mais perguntas do que resposta, porque a resposta ela vai vir surgindo, né, ao longo da autoobservação e ao longo do dia. Então, eu começar a observar isso que a Erika falou, eu comia por quê? Né? Por que eu tenho esse impulso? O que me leva para esse impulso de comer, para ter essa compulsão alimentar, entre outras coisas que a gente faz. Então, a ideia é eu estou falando a gente ainda porque eu ainda estou num hábito então é possível que eu fazer lives junto com o Thiago, meu companheiro, então eu sempre estou falando a gente, né? Então aqui falando que eu vou estar fazendo essas lives aqui algumas vezes, quando dá, para estar respondendo algumas perguntas mais complexas, algumas perguntas mais densas, que não é possível responder em stories de 15 segundos, para a gente poder aprofundar um pouco mais e sair apenas desse superficial do Ayurveda, que é o olhar para o dosha, é o olhar para o biotipo, qual dosha eu sou, que a gente vá mergulhando mais profundo e que principalmente esse conhecimento sirva para você poder viver com mais saúde e com mais liberdade. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pode estar enviando quando eu abro ali as caixinhas de pergunta ou enviando no direct, que eu vou fazer o máximo para estar respondendo aqui de uma forma simples para que vocês possam colocar em prática. Então, essa foi a nossa primeira live 001 aqui, do Thaís S. Cruz. E sou muito grata para quem acompanhou hoje, sábado, né, dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã. Então, isso já é um grande passo, se você está aqui absorvendo esses conteúdos, já é um grande passo, né? Então, te dou parabéns, sou grata. Você está aqui já significa que você quer realmente dar um passo além, sair um pouco da caixa aí, e ter uma visão nova de saúde e de liberdade. Então, gratidão, bom sábado para vocês e até a próxima. Tum 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 tum.